Fala aí pessoal, tudo bem? Turma, vamos para a nossa segunda aula, né? O segundo contato aí com aplicações das leis de Newton. Vamos pegar um caso um pouco mais complexo do que esse inicial, que era um plano horizontal, um corpo num plano horizontal sem atrito, tá? Então vou falar o seguinte, vamos pegar a situação 2, tá? Eu vou chamar aqui, ó, aplicação 2. Aplicação 2. E aí você já lembra que é a aplicação das leis de Newton, tá? Segunda situação, ou a segunda situação mais complexa, né? A segunda situação mais complexa seria algo do tipo um plano horizontal sem atrito, tá pessoal? Então tá aqui o plano. Vou destacar para você lembrar, sem atrito. E aí as condições com atrito a gente discute com mais calma numa outra aula, tá? Só que agora, composta da seguinte maneira. Com dois corpos. Vou colocar aqui ó, corpo A e corpo B. Ainda nessa situação de plano horizontal sem atrito. Então vou chamar esse corpo aqui de corpo A e esse corpo aqui de corpo B. Tá aí. E nessa situação, alguém ou alguma coisa vai aplicar no sistema uma força F. Tá aí. Situação relativamente simples, tá? Vamos fornecer aqui alguns valores para massa. Por exemplo, ó, massa do corpo A. Vou colocar aqui 2 kg. Massa do corpo B, 3 kg. Situação básica. Lembra que isso aqui é um curso inicial que é para você dar início aos seus estudos, e aí qualquer dúvida você posta aí no descritivo do vídeo e a gente vai conversando, tá? Vamos colocar o módulo de força F aqui também. 10 newtons. Como na situação anterior, só para a gente discutir. Beleza, tá aqui a situação. Bom, seguinte. Primeiro passo. O que você tem que fazer? Assim como todas as situações em que a gente já discutiu sobre aplicações das leis de Newton e tipos de força, nós temos um procedimento para a resolução, que consiste no quê? Antes de qualquer coisa, você desenhar aqui, ó, ou marcar o nosso diagrama de forças. Tá bem? Então tá aí, diagrama de forças. No que consiste? Você olhar para o sistema agora. Então perceba que nós temos um sistema de corpos. No caso aqui, ó, o nosso objeto de interesse é o corpo A e o corpo B. Então você vai olhar para esse sistema e vai separar os corpos envolvidos, tá? Bom, como de costume, vamos lá. Então eu vou pegar aqui, ó, corpo A. Vou marcar aqui. Corpo A. Vou marcar aqui ao lado, ó, corpo B. Nós temos a superfície, que é a nossa superfície de contato. Então, vou colocar aqui, pronto. E, como não está bem definido, vou colocar a terra aqui. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar pelo corpo A. Quais forças atuam sobre o corpo A? Primeira de todas, já que estamos dentro de um campo gravitacional, é a força peso. Então vou marcar aqui, ó, peso do corpo A. Lembra que peso é um tipo de força, está associado a essa interação gravitacional. Muito bem. Quem aplica essa força no corpo A? Pelo princípio da ação e reação, nós temos uma interação gravitacional entre o corpo A e a Terra. Então, se a Terra aplica uma força no corpo A, pelo princípio da ação e reação, o corpo A aplica uma força na Terra, na mesma direção, com a mesma intensidade, com sentidos opostos. Vou marcar aqui, ó, sentidos opostos. E o mais importante, que atua em corpos diferentes. Muito bem, então começamos aí a marcação das forças associadas ao corpo A. O corpo A está em contato com a superfície. Se ele está em contato com a superfície, devido a essa relação de contato, nós sabemos que o A aplica
na superfície uma força. Vou marcar aqui o par em outra cor, tá? Então, pelo princípio da ação e reação, se o corpo A aplica uma força na superfície, a superfície aplica uma força no corpo A. Essa força de contato é o que nós chamamos de força normal. Como é o corpo A, normal do corpo A. Aqui. E, para indicar o par ação e reação, vou colocar aqui ó, com sentido oposto, força normal do corpo A aplicada na superfície. Muito bem. Perceba que para o corpo A, nós não acabamos as forças aplicadas, tá? Nós temos ainda essa força F que foi aplicada. Então vou colocar aqui, ó, força F, que eu não sei quem aplicou. Poderia ser, por exemplo, o meu dedo aplicado aqui, ó, empurrando o corpo A. Se fosse o meu dedo, então teríamos algo assim, ó, com minha mão, meu dedo, pronto. Então, pelo princípio da ação e reação, se eu aplico uma força no corpo A, o corpo A aplicaria uma força no meu dedo, na mesma direção, com a mesma intensidade, com o sentido oposto e o mais importante, que atua em corpos diferentes. Perceba que aqui, ó, para o corpo A, praticamente terminamos as forças. Se não tivéssemos o contato do corpo A com o corpo B. Então agora você vai ter que tomar bastante cuidado. Por quê? Por causa desse contato, nós temos o seguinte, ó, a força que o corpo A aplica no corpo B. Vou chamar isso aqui, ó, força que A aplica em B. Vamos lá, princípio da ação e reação. Se o corpo A aplica uma força no corpo B, pelo princípio da ação e reação, o corpo B, vou marcar aqui, ó, aplica uma força no corpo A. Pronto, pessoal. Para o corpo A, terminamos todas as forças aplicadas. Bom, agora vamos para o corpo B. O corpo B tem peso, interação do corpo B com a Terra. Então nós temos aqui, ó, peso do corpo B. Pelo princípio da ação e reação, se a Terra aplica uma força no corpo B, o corpo B aplica uma força na Terra. Vou chamar isso aqui, ó, reação do peso do B. Na mesma direção, com a mesma intensidade, sentidos opostos e o mais importante, que atua em corpos diferentes. Perceba que o B está em contato com a superfície também. Então nós temos, devido ao contato, a aplicação da força normal do B. Vou marcar aqui. Então, pelo princípio da ação e reação, está aqui, ó, força normal do corpo B. Aí o vetor força. Ah, detalhe, pessoal. Vou colocar aqui com o sentido oposto, tá bom? Para indicar essa reação. Perceba que aqui, ó, nós já marcamos todas as forças, de acordo com o diagrama de forças, tá? As forças aplicadas a cada corpo nessa situação. Então agora vamos para o detalhe da resolução. Bom, meninos, meninas, é o seguinte, ó. Isso daqui compõe um sistema. Se compõe um sistema, tudo isso que nós discutimos, funciona como se tivéssemos esse sistema de corpos com uma força resultante associada a eles. Então, quer dizer, olhando o corpo A mais corpo B, é como se tivéssemos isso aqui, ó. Corpo A mais corpo B seria algo assim, ó. A mais B, um sisteminha de blocos. Quer dizer, compõe um corpo só. Nesse único corpo, nós teríamos a força-peso do sistema. Vamos marcar aqui o peso do sistema. Nós teríamos a normal do sistema. Então, vou marcar aqui força normal do sistema. Como é um plano horizontal sem atrito, a força F, que é aplicada ao sistema. Que no nosso caso aqui será a própria força resultante. O que a gente adota para o sistema? Algo básico. Algo básico. Eu posso falar assim, ó, a força resultante no sistema é a massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Lembra que isso daqui é uma grandeza vetorial.
Em módulo, eu posso falar o seguinte, ó. Aceleração do sistema, módulo, será a força resultante que atua no sistema sobre a massa do sistema. Vamos pensar? Olhando para essa situação, quem é a força resultante no sistema? É a própria força F. E a massa do sistema, nesse caso aqui, é a massa de A mais a massa de B. Conclusão, meninos, meninas, aceleração do sistema será módulo da força, 10 newtons. Massa de A mais massa de B é 2 mais 3. Costuma dar quanto? 5. 10 dividido por 5. 2 metros por segundo ao quadrado. Olha que interessante. Como nós temos um sistema de corpos, nós podemos falar o seguinte, ó, coisa importante. Deixa eu marcar aqui importante. Importante. 2 pontos. Ó, importante. Aceleração do sistema, para esse caso estudado, é a aceleração do corpo 1 ou do corpo A, que é igual à aceleração do corpo B. Tá bem? Que nesse caso aqui deu 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, vamos supor que você queira descobrir a força que o B aplica em A. Como a força que o B aplica em A em módulo, então eu vou marcar aqui, ó, em módulo, nós temos força que o A aplica em B é igual à força que o B aplica em A. Quer dizer, se você calcular o módulo de um, você descobriu o módulo do outro. Olha o corpo B. Pelo diagrama de forças, nós podemos falar o seguinte: força normal do B anula o peso de B. Para o corpo B, a força resultante é a própria força que A aplica em B. Então, eu posso descobrir isso aqui diretamente. Como? Assim, ó. Para o corpo B, 2 pontos. Força resultante em B é a própria força que o A aplica em B, que é a massa do B vezes a aceleração do corpo B. Tá aí, pessoal. Quanto que é a massa do B? Nesse caso aqui, 3 kg, e a aceleração do sistema, é a aceleração do corpo B, deu 2 metros por segundo ao quadrado. 3 vezes 2, 6. Então, eu posso falar aqui, o módulo da força do A em B, 6 newtons. E aí, se você quiser descobrir quanto é a força F, a aceleração, enfim, agora já está tudo bem definido. Pessoal, está aí a segunda aplicação das leis de Newton. Um plano horizontal sem atrito com 2 corpos. Tá? Se você tivesse 3 corpos, você agiria da mesma maneira. É isso aí, pessoal. Bons estudos, hein? Até a próxima. Tchau, tchau.